Olá, me chamo Henrique Lopes Santos, sou do terceiro A Informática. Hoje irei falar sobre as diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP de 5 camadas. Apesar de existir o modelo TCP/IP de 4 camadas, por escolha do professor, iremos falar sobre o modelo de 5 camadas. Para iniciar, irei começar falando um pouco sobre cada camada e um pouquinho do modelo OSI. Começando pelo modelo OSI. O modelo OSI é um padrão para os protocolos de rede. Protocolos nada mais são do que regras de comunicação usadas para conectar dois ou mais computadores. O que o modelo OSI faz é agrupar esses protocolos em grupos específicos, ou camadas. Uma forma de entendermos é o processo de enviar uma requisição para um servidor. É parecido com o de enviar um pacote pelos correios, isto é, os pacotes enviados pelo computador passam por algumas etapas até chegar ao destino final. Esses passos são os que chamamos de modelo OSI. Quando fazemos uma requisição para um servidor web, essa percorre um longo caminho da sua máquina até o servidor. Essa requisição que sai do seu computador por um cabo de rede ou pelo ar caso use um Wi-Fi, passa pelo seu provedor de internet e por diversos outros servidores até chegar no destino. Quando o servidor manda uma resposta, esse caminho se repete. Agora falando um pouco sobre as camadas. O modelo OSI possui 7 camadas. A primeira camada é chamada de física. Ela tem a função de transmissão. No caso, ela trata-se da transmissão transparente, ou seja, os cabos de redes. A segunda camada é chamada de enlace. Ela tem por função preparar os pacotes. Essa camada funciona como um fiscal. Ela observa se o pacote tem algum defeito em sua formatação e controla o fluxo com que os pacotes são enviados. A terceira camada é chamada camada de rede, e essa camada basicamente controla o roteamento entre a origem e destino do pacote. É considerado por alguns como uma das mais importantes. A quarta camada é chamada de transporte. É essa camada que garante o envio e o recebimento dos pacotes vindos da terceira camada. Ela gerencia o transporte dos pacotes para garantir o sucesso no envio e no recebimento de dados. A quinta camada é chamada de camada de sessão. Essa camada é responsável por estabelecer e encerrar a conexão entre os hosts. É ela quem inicia e sincroniza os hosts. Além de realizar o estabelecimento das sessões, essa camada também provém algum suporte a elas, como registro de log e realizando tarefas de segurança. A sexta camada, chamada de camada de apresentação, essa é a camada responsável por fazer a tradução dos dados para que a próxima camada os use. Nessa camada temos a conversão de código para caracteres, a conversão e a compactação dos dados, além de criptografia desses dados, caso necessite. A sétima camada, chamada de camada de aplicação, a última camada do modelo OSI, é a camada para consumir os dados. Nessa camada temos os programas que garantem a interação humano-máquina. Nela conseguimos enviar e-mails, transferir arquivos, acessar websites, conectar remotamente em outras máquinas, entre outras coisas. Agora eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre o TCP/IP e o OSI. Uma das diferenças entre o modelo OSI e o modelo TCP/IP é quando vamos falar de suas camadas. No modelo OSI falamos primeiro, segunda, terceira e assim por diante. E já no modelo TCP/IP falamos apenas o nome da camada. Outra diferença que podemos citar é que o modelo TCP/IP foi baseado no modelo OSI, porém o modelo OSI possui 7 camadas, já o modelo TCP/IP possui 5 camadas. E nessa diferença de camadas podemos citar que no modelo TCP/IP
As camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI foram mesclados em uma só camada, que foi chamada de aplicação. Outra diferença é que o modelo OSI faz uma divisão bem clara entre serviços, interfaces e protocolos. Já o modelo TCP/IP não faz essa divisão. É isso, espero que tenham gostado e essas são as referências do meu trabalho. Tenha uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde.